Continuando, depois do intervalo, né? Parágrafo 2º, sinalzinho amarelo, né? Mudou alguma coisa, mas não foi uma mudança tão substancial, né? O que vai dizer o nosso parágrafo 2º? Que na hipótese do CAPT e em qualquer dos casos de dispensa, ou seja, isso aqui se aplica a todas as situações dessa contratação, dispensa ou inexigibilidade, né? Se comprovado pelo órgão de controle externo, Tribunal de Contas, né? Se comprovado pelo órgão de controle externo sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador do serviço. Alteração, né, que na lei de licitações você tinha um artigo que falava o seguinte, ó, na hipótese desse artigo e qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, né, aqui a gente acrescentou sobrepreço na lei, né, a lei acrescentou sobrepreço, respondem solidariamente pelo dano causado o fornecedor ou prestador de serviços e o agente público responsável. Na lei da estatal, a alteração foi no seguinte sentido: acrescentou a expressão sobrepreço, lembrando que a lei da estatal ela conceitua sobrepreço e superfaturamento, tem lá os conceitos legais. Acho que Maitê deve ter dito para vocês, né? Deve ter trazido esse artigo para vocês. E a mais importante alteração foi ter acrescentado que responde pelo dano quem houver decidido pela contratação direta. Agora, veja bem, um pequeno bate-papo aqui, um bate-papo leve. Esse dispositivo, ele merece ser interpretado. Aliás, como todo dispositivo legal, né? Aquele brocado latino, in clare cessat interpretatio, na clareza da lei não há interpretação. Está ultrapassado, né? Toda norma hoje, ela é interpretada. De modo que, se a gente for pensar bem, algumas situações podem ocorrer em que o indivíduo decidiu pela contratação direta, ou seja, ele viu que aquela situação preenchia os pressupostos legais, só que o superfaturamento, o sobrepreço ocorreu em fase posterior, não na fase decisória, né? Então é preciso ter muito cuidado com esse artigo, com esse parágrafo. O que ele dá a entender, e essa interpretação nós devemos excluir, né? O que ele dá a entender numa primeira leitura, numa leitura mais apressada, é de que contratou direto, houve superfaturamento ou sobrepreço, responsabiliza quem decidiu pela contratação direta. E está errado, não é assim. Em um processo de responsabilização, várias questões serão analisadas, né? O tribunal, por exemplo, ao imputar um ilícito a alguém, ele tem que fazer toda uma análise de responsabilização. Qual foi a conduta? Qual foi o nexo causal? Qual foi o dispositivo legal desrespeitado, né, infringido? Uma análise pormenorizada, né? Não se responsabiliza alguém à torta direito, né? Não. A responsabilização tem que ser com base em uma análise de responsabilidade. Como eu falei, conduta, nexo causal, dispositivo desrespeitado, né? Então, cuidado com o parágrafo 2º. No meu entender, na minha humilde opinião, não é a melhor redação. Na prática, né? Na prática, como eu vou dizer, esse parágrafo não vai isentar o controle de analisar toda a cadeia de responsabilidade do gestor. Não é só porque houve a decisão pela contratação direta
seguida de sobrepreço ou superfaturamento, que vai haver responsabilidade de quem decidiu pela contratação, né? Pode ser que ele não seja responsável, mas outra pessoa, outra figura, né? Por exemplo, vamos imaginar o fiscal do contrato no superfaturamento, né? Que fez uma medição lá errada, né? O que logrou com fraude. Nesse caso, você vai responsabilizar quem decidiu pela contratação direta? Não, claro que não. Então, cuidado com esse parágrafo. E aí, dito isso tudo sobre inexigibilidade, eu pergunto, essas hipóteses que eu tratei aqui, elas são, artigo 30, inciso 1 e 2, são hipóteses taxativas ou exemplificativas? São hipóteses exemplificativas, né? A própria redação do artigo 30 demonstra isso, quando se utiliza a expressão em especial, né? Em especial demonstra isso. Está embaixo, é a pergunta de baixo. E se for o caso de inviabilidade de competição, mas não houver previsão em lei? Na verdade, essa pergunta aqui é meio que uma pegadinha, né? Por que é uma pegadinha? Porque se for caso de inviabilidade, sempre vai ter previsão em lei, que é o caput do artigo 30, né? De novo, vamos repetir aqui. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição. O legislador poderia ter parado aqui se ele quisesse. Ponto. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição. Ponto. O que ele acrescentou? Em especial, na hipótese D. Aí ele vai tratar do inciso 1 e do inciso 2, que são os casos, né, específicos de inexigibilidade. De modo que a pergunta aqui é a seguinte: é taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. A dispensa? Não, a dispensa já é taxativa, né? Dispensa de licitação já é taxativa. Por quê? O legislador escolheu aquelas situações em que, mesmo em tese, sendo possível licitar, né, o legislador resolveu dar ao gestor o direito de não licitar. Não é isso? Verdade? Lembrando, inexigibilidade, exemplificativo, dispensa, taxativo, né? Então, continuando, o processo de contratação direta, ele é um processo formal, né? Assim como o processo licitatório. Não é porque se trata de uma contratação direta, sem licitação, que pode ser bagunçado. Claro que não, né? É preciso toda uma formalização. O artigo 30, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: o processo de contratação direta será instruído no que couber com os seguintes elementos. O inciso 1 é a questão da situação emergencial, né? Vai valer para aquele dispositivo de dispensa que trata da emergência, né? Que trata da emergência. Aqui uma tecnia do legislador, né? Que ele falou: caracterização da situação emergencial ou calamitosa, porque ele copiou a redação da Lei 8.666. Eu falei na aula passada, né, que essa dispensa na lei da estatal, ela falou só na emergência, não falou na calamidade pública, né? Então o legislador acabou escorregando aqui e repetiu a palavra calamitosa, né? Não, é situação emergencial. Calamitosa só na lei 8.666, né? Isso aqui vale para inexigibilidade? Não, né? Isso aqui é específico para aquela hipótese, para as hipóteses que se baseiam na emergência, né? Segundo requisito, razão da escolha do fornecedor ou do executante. Não é porque é contratação direta que eu posso escolher meu bel prazer, né? Eu tenho que ter
no meu processo toda uma racionalidade, todo um motivo que levou à escolha do fornecedor. Outra coisa, justificativa de preço. Ah, Gustavo, são aqueles velhos 3 orçamentos, né? Não necessariamente. A administração pública, ela tem diversos mecanismos para buscar a constatação de qual é o valor de mercado daquele bem, daquele produto, daquele serviço, daquela obra, né? Um dos mecanismos, no meu entender, nem é o melhor, né? Um dos mecanismos, que nem é o melhor, é a consulta aos fornecedores, são os orçamentos que os fornecedores entregam à administração. Tem outros meios? Claro. Atas de registro de preço, valores pretéritos do próprio órgão, né? Preços de tabelas oficiais, são vários os mecanismos. Internet, internet também, por que não? Né? A internet, hoje no Brasil se faz muita compra, no Brasil e no mundo, né? Se faz muita compra via internet. Por que um preço da internet vai ser falso? Né? Se for de um site confiável, de uma rede confiável, não há problema nenhum, né? De modo que justificativa do preço é muito importante nessa fase, nessa situação que se refere à contratação direta. O que não entrou na lei da estatal foi esse dispositivo aqui, documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Isso aqui o legislador, né, da lei da estatal entendeu por bem não trazer para a lei da estatal, a lei que estamos agora a comentar, né? Então esse é o nosso panorama. Essas são as formalidades de um processo de dispensa e de inexigibilidade, de licitação, né? Tem que ser bem instruído, assim como é bem instruída uma licitação normal, né? Então, é autuado. Não é porque é contratação direta que pode ser bagunçado, né? Que pode ser feito de qualquer forma. Não é por aí, né? Não é por aí mesmo. Outra situação aqui é a seguinte: a Lei 8666 tem um artigo 26 que trata, inclusive é um artigo muito famoso, né, quem lida com dispensa, com inexigibilidade. É um dispositivo que vai dizer o seguinte: esse dispositivo, deixa eu achar no meu... as dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17, licitação dispensada, né? E no inciso 3 e seguintes do artigo 24, ou seja, todos os casos de dispensa de licitação, fora dispensa por valor, isso da Lei 8666, tá? Nós estamos agora na Lei 8666. E ainda situações de inexigibilidade, né, deverão ser comunicadas dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Esse dispositivo da Lei 8666 não foi transportado para a lei das estatais, né? Porém, apesar de ele não estar aqui em si, né? Mas devemos lembrar o que diz o artigo 51, parágrafo 2º da lei da estatal. Acho que Maitê provavelmente falou com vocês sobre isso, né? Mas não custa repetir. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no CAPT, né? Não vou ficar lendo palavra por palavra, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta lei, ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado
ou do município e na internet. Então veja bem, esse procedimento do artigo 26 da Lei 8.666 não se aplica, ele não foi transportado para a lei da estatal, mas é preciso publicar o resumo dos contratos, né, previamente, tanto na imprensa oficial como também na internet, né? Então, basicamente, é isso que tínhamos para falar sobre dispensa, sobre inexigibilidade. Vimos aqui anteriormente, na aula passada, sobre o caso de não aplicação da licitação, né? Seria um terceiro gênero, né? Não é só dispensa ou inexigibilidade. Há algumas situações também que não vão demandar o processo licitatório, né? Eu até dei o exemplo aqui. Vamos imaginar, Vinícius, você quer abrir uma conta no Banestes. Você vai lá no Banestes, né? Chega para o gerente e fala assim: gerente, eu estou com muito dinheiro, né? Estou ganhando muito dinheiro e eu quero abrir uma conta aqui. O gerente não vai licitar, né? Mas também não vai fazer nem dispensa de licitação. É a própria atividade negocial da instituição financeira, né? Da instituição bancária. É a atividade negocial dela, ela existe para isso. É caso de quê? Não é caso de dispensa, é caso de contratar mesmo, exercendo a sua atividade para a qual ela foi criada. É caso de não aplicação, nem da licitação, nem da dispensa e da inexigibilidade. Fechamos esse tema por aqui, né? Daqui a pouco a gente volta com outro módulo.